Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso webinar. O tema hoje vai ser muito além do Novembro Azul, né? Meu nome é Conrado, eu sou bacharel de enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Eu sou pós-graduado em saúde pública pela Universidade do Paraná e atualmente atuo como analista de saúde aqui na startup HealthBit, que faz parte do grupo Raia Drogasil. Nosso evento de hoje, a ideia dele é trazer esclarecimentos sobre esse tema, ampliar um pouco essa conversa que é tão importante, né? Considerar esse momento aqui nosso para uma reflexão, para a gente trazer à tona várias dúvidas, a gente pensar, né, o que a gente tem feito sobre isso, o que mais a gente pode fazer, principalmente na ideia de incentivar o autocuidado e a atenção à saúde do homem no nosso ambiente de trabalho. O nosso espaço ele vai ter uma característica muito de discussão, diálogo, troca, então vocês podem interagir da forma como entenderem aí mais favorável. Então pode mandar pergunta no chat, pode levantar a mão, que aí o nosso time organiza as dúvidas aqui, os comentários, e também, se vocês preferirem, vai deixando anotado aí, que no final, né, a gente vai ter um tempo para compartilhar essas dúvidas, aí a gente abre, vocês abrem os microfones e podem compartilhar as dúvidas aí conosco. E o objetivo vai ser conversar e estimular aqui a reflexão sobre três perguntas específicas, né? Por que cuidar da saúde do homem no ambiente de trabalho? Como incentivar o autocuidado e o cuidado com a saúde? E como ajudar quem teve um diagnóstico de câncer de próstata? Quem vai colaborar com esse nosso bate-papo, a gente tem dois convidados. Primeiro, queria convidar para se apresentar o Dr. Adolfo Scher. Dr. Adolfo, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar aí para a gente. Olá, boa tarde. Quero agradecer o convite da HealthBit, poder participar hoje aqui desse fórum. Lembrando que hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A gente vai falar isso mais para frente, mas vou me apresentar. Meu nome é Adolfo Scher, eu sou oncologista clínico. Eu tenho formação em oncologia pela Unicamp, tenho mestrado também pela Unicamp, com ênfase, né, em tumores urológicos. Sou oncologista clínico do Hospital Veracruz, atuo aqui na Clínica de Oncologia do Veracruz, também no Hospital da PUC de Campinas, onde lá eu acompanho e sou preceptor de residência, também atendo pacientes no âmbito do SUS. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, doutor Adolfo. Doutor Felipe, também seja muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Bem, gente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Felipe, eu sou médico formado na Santa Casa de São Paulo, fiz medicina do trabalho na Santa Casa de São Paulo, fiz cuidados paliativos no Hospital Israelita Albert Einstein, MBA em Gestão de Saúde na Universidade de São Camilo. Trabalho atualmente em duas empresas, na Gerdau, faço uma coordenação de um dos negócios da Gerdau, e sou gestor de saúde Brasil da EDP, que é uma empresa de energia elétrica que cobre grande parte do Espírito Santo, regiões de São Paulo. E obrigado pelo convite da HealthBit, estou bem lisonjeado de participar aqui, estou à disposição para conversarmos sobre esse tema tão importante. Ok, muito obrigado, doutor, muito obrigado aí pela breve explanação. E depois desse super time apresentado aí, vamos seguir com o nosso bate-papo aqui. E para iniciar, né, eu gostaria de contextualizar com todo mundo o que é essa campanha. O Novembro Azul é uma campanha mundial, né, ele chega a mais uma edição com uma ideia de conscientizar os homens sobre o cuidado com a saúde e especialmente tratar a prevenção do câncer de próstata. O início dela foi em 2011, foi através do Instituto Lado a Lado pela Vida, e ao longo desses anos, né, ela vem ampliando o seu escopo, na ideia de conscientizar a população masculina sobre a necessidade de se cuidar, e cuidar do corpo e também da sua mente, né? Então, é uma campanha bastante importante. O foco principal dela, como eu disse, é a prevenção do câncer de próstata, e isso se traduz nos dados, né? Se a gente pegar os dados do INCA, principalmente para o biênio 2018-2019, a gente teve mais de 68 mil casos diagnosticados de câncer de próstata por ano. E, em decorrência disso, cerca de 15 mil mortes também por ano, né? E isso representa 42 homens morrendo por dia por causa da doença. E vai dar aproximadamente cerca de 3 milhões convivendo com ela. Então, isso destaca, né, esses números destacam bastante a relevância dessa doença na população masculina. E o nome, né, do nosso evento, muito além do Novembro Azul,
é porque a gente busca incentivar os nossos clientes a cuidar da saúde dos colaboradores de uma forma constante, contínua. Então, assim, a gente quer ir além do check-up, a gente quer ir além dos exames preventivos, né? Porque a ideia é contemplar um ambiente de trabalho acolhedor, com promoção de saúde, com prevenção de agravo, e a gente pode traduzir isso em diversos programas de saúde. Né? Além dos materiais informativos que a HealthBeat possui, além das suas palestras, a gente também tem tido iniciativas bastante interessantes dos nossos clientes ligados à campanha. Né? A gente faz levantamento de elegível para indicar, né, os exames preventivos, busca de isenção de coparticipação nos meses da campanha, para os elegíveis conseguirem terem mais incentivo para buscar os exames, né? E isso não só do Novembro Azul, isso também pode ser feito para Outubro Rosa, que são campanhas que têm uma relação e um escopo bastante parecido. Bom, mas para além também dessas ações, a gente busca incentivar o autocuidado, promoção de saúde e colocar isso como um fator presente na cultura organizacional. E isso também é visto em iniciativas como o Programa de Crônicos e Programa de Saúde Mental. Agora, entrando, né, bem específico aí no nosso tema, eu gostaria de pedir para o doutor Adolfo se poderia contar um pouco mais para a gente sobre o câncer de próstata, sobre os sintomas, né, e principalmente os exames de rastreamento e rotina que são realizados. Bom, vamos falar um pouquinho então mais agora especificamente, entrar no assunto do câncer de próstata. Como eu falei hoje, dia 18 de novembro, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Essa campanha do Novembro Azul, como o Conrado já falou, aqui no Brasil ela começou em 2011, mas no mundo ela é bem mais antiga, ela começou em 2003, e ela começou na Austrália, justamente para a comemoração desse dia, na verdade, no dia 17, né, 17/11, eles viram que para falar um pouco mais de saúde masculina, eles resolveram ampliar um pouco mais, falando não só do câncer de próstata, como também outros tumores e outras formas de prevenção de doenças no público masculino, que geralmente é um público que, vamos dizer assim, não gosta muito de ir médico, como mulher, né, que vai no ginecologista desde nova, tá, o homem já tem um certo receio. Então, da campanha, né, dos objetivos da campanha é exatamente isso, é lembrar o homem que ele precisa se cuidar. Mas falar de câncer de próstata é um tumor muito incidente no homem, principalmente a partir dos 50 anos, e principalmente a partir dos 65 anos. 75% dos tumores de próstata acontecem em homens acima dos 65 anos. Por quê? Porque vamos contextualizar. O que é a próstata? É um órgão pequeno, mais ou menos do tamanho de um limão, pesa em torno de 30 gramas, é normal, que fica ali atrás da bexiga e anterior ao reto, que é a parte final do intestino. Qual é a função dessa uma glândula, na verdade, né? Qual é a função da próstata? É produzir parte do líquido seminal, que vai compor ali o sêmen masculino. Não produz espermatozoide, isso é função do testículo, mas produz substâncias que vão compor ali o líquido seminal. E esse órgão, né, essa próstata normal, ao longo dos anos, ela vai crescendo no homem, principalmente pelo estímulo do hormônio masculino, que é a testosterona. Diferente da mulher, que quando entra na menopausa diminui bastante a produção de hormônios sexuais, né, que é o estrogênio, o homem produz testosterona até o fim da vida. Mesmo homens idosos têm produção de testosterona. Claro que não como um adulto jovem, mas tem produção de testosterona. Então a testosterona vai estimulando o tecido prostático e a próstata, esse órgão, ele vai crescendo ao longo da vida. Que na grande maioria das vezes esse crescimento ele é benigno. Ele causa alguns sintomas, que a gente vai falar um pouquinho, mas ele é benigno. Só que no decorrer do tempo, se uma outra célula sofrer uma mutação e começar a formação de um tumor, esse tumor também ele passa a ser estimulado pelo hormônio do homem chamado testosterona. Então, a característica do tumor de próstata, primeiro, é homens na terceira idade, né? Homens a partir dos 50 anos e mais assim, com uma incidência maior a partir dos 65 anos. Segundo, pode ser totalmente sem sintomas no início, totalmente assintomático, uma vez que quando a gente começa a ter alguns sintomas de próstata crescida, né, não necessariamente isso é pelo tumor. E quais são esses sintomas urinários que o homem pode ter? Dificuldade para urinar, falar que não tem mais aquela força urinária, né? Que, doutor, antigamente eu fazia xixi lá no muro, agora eu faço no meu pé. Ou seja, perda da potência, né, da força do jato urinário. Acordar várias vezes à noite para ir no banheiro. Ter esforço na hora de fazer xixi, ter que fazer muita força para fazer xixi. Isso são sintomas do crescimento da próstata, que, como eu falei, a maioria das vezes benigno, mas que pode já esconder um tumor de próstata aí. Então, assim,
qual é a importância desse mês de conscientização? Não existe um exame preventivo que você vai fazer como prevenção para não ter câncer de próstata. Não existe. O que existe é exame para diagnóstico precoce, diagnóstico com a doença muito inicial. Por quê? Porque a chance de cura aumenta muito, muito, muito quando a gente diagnostica um tumor em estágio inicial. Como é um tumor indolente, ou seja, que pode aparecer sem nenhum sintoma, existe hoje, a gente chama de rastreamento da população saudável, ou seja, aqueles homens que não têm nada, que não sentem nada, eles vão ao médico na tentativa de fazer um screening, um rastreamento, para tentar diagnosticar a doença de forma precoce e com a chance de cura muito alta. Então, quais são esses exames? São dois. Um é um exame de sangue, né? Que a gente dosa uma proteína chamada PSA, que é um antígeno prostático específico, é uma proteína que só a próstata produz. Pode produzir a próstata em células normais da próstata, podem produzir essa proteína? Podem. Alguma inflamação da próstata, infecção da próstata, chamada prostatite, pode aumentar essa proteína no sangue? Pode também. Só que na maioria das vezes, quando essa proteína aumenta e o homem não sente nada, não está com febre, não tem nenhum sinal de infecção, provavelmente é algum tumor escondido na próstata que está aumentando esse exame, esse valor no sangue. Então, isso ele é testado com o exame de sangue. Mas é o único exame suficiente para diagnosticar câncer de próstata? Não. Por quê? Em torno de 20 a 25% de tumores de próstata não aumentam o PSA, né? Eles costumam ser tumores um pouco mais agressivos e não aumentam o PSA. Aí entra o exame físico, que também é importante. O exame físico ele é feito pelo médico urologista, que é o médico que cuida das vias urinárias do homem, né? Incluindo aí a parte sexual. E é o exame do toque retal. Por que o toque retal? Como eu disse, a próstata é um órgão como se fosse um limão, um órgão redondo, esponjoso, que se localiza, ele encosta na região do reto, né, no intestino terminal. Então, quando o médico faz o toque pelo reto, ele sente a textura da próstata, que é uma textura esponjosa, como uma esponja de cozinha. Se o médico toca e sente uma próstata endurecida, né, que esteja com algum caroço ou nodular, com alguns nódulos, ou dura, como se fosse uma pedra, provavelmente aí tem alguma coisa errada e vai ser preciso prosseguir a investigação, certo? Mas, a princípio, os exames são esses. Outros exames, ultrassom, tomografia, tal, não está indicado para a população que não sente nada, em termos de rastreio. Rastreio da população geral é o toque retal, no exame físico e o exame de sangue. E quando começar a fazer esses exames? A partir dos 30 anos de idade? Não. Como é um tumor mais frequente em idosos, né, terceira idade, a gente começa esse screening na população geral a partir dos 50, certo? Em alguns casos específicos, um pouco mais jovens. Quais são os casos específicos? Principalmente pacientes com histórico familiar de câncer de próstata. Pai, tio, avô, irmão, né, que tem algum caso na família de parente de primeiro grau, aí sim a gente começa esse rastreio um pouco mais cedo, porque a gente sabe que existe sim uma predisposição genética, não quer dizer que o tumor seja hereditário, mas tem uma predisposição genética em quem tem um parente na família ter chance de outros parentes também terem. Acho que inicialmente é isso. Excelente, doutor. É muito bom ter alguém com essa sua experiência aqui com a gente, contribuindo aí com tanto conhecimento e de forma tão sintética, ágil, né, que deu para a gente captar. Muito obrigado. Doutor Felipe, pensando aí nos processos, né, nos processos práticos de aplicação da campanha, o senhor poderia nos contar um pouquinho aí da sua experiência com ela, que ações o senhor sugere e até mesmo as que o senhor já viu que funcionam e gosta de aplicar nos locais que o senhor trabalha? Bacana, Conrado. Assim, se você for ver, a grande maioria das empresas fazem ações mais de comunicação, né? O laço azul, o bigodinho, e usam roupa azul, tiram foto, etc. O que é muito importante, a comunicação é muito importante dentro de uma empresa, que as pessoas comecem a entender isso. Mas ela é só um dos pontos de uma ação dentro de uma empresa. Então, vou dividir um pouco o que eu faço dentro da EDP, né? Que a Gerdau eu tenho menos de 1 ano, então ainda é uma empresa recente, mas a EDP eu tenho quase 4 anos. Então, lá, assim, o que nós fazemos? É uma empresa pulverizada, então já dificulta um pouco a comunicação, dificulta um pouco o trabalho, né? Que é diferente você estar dentro de uma fábrica, que você é o médico, que os colaboradores estão ao seu redor. Eu tenho funcionários, colaboradores de norte a sul do Brasil. Eu tenho usinas hidrelétricas na região norte, eu tenho linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil, eu tenho, como eu te falei, eletricistas em São Paulo, no Espírito Santo. Então, assim, isso dificulta o nosso trabalho em relação à saúde e também
porque você tem vários gestores e tem a regionalização, então tem todo esse desafio que a EDP nos criou, né, no caso, e além disso nós temos uma quantidade de aposentados muito grande. Então aí até o que o Adolfo falou, né, que a população mais acima de 60, que normalmente são os prevalentes do câncer de próstata, nós temos essa população dentro da empresa. Então o que nós vamos começar o trabalho, né? Então inicialmente nós vamos fazer essa comunicação mesmo no Novembro Azul, falar sobre câncer de próstata, e aí nós temos um trabalho muito próximo com as CIPAs, né, com os comitês de cada negócio, eles solicitam nossas palestras, nós orientamos eles como devemos fazer, e uma ação que nós temos é um foco muito na criação de uma cultura de saúde dentro da empresa. Eu acho que isso é um grande desafio para as empresas, é criar uma cultura de saúde, porque é muito fácil você falar, fiz o Novembro Azul. Dei lacinho azul, usamos bigodinho, tá tudo certo. Não, você quer criar uma cultura que as pessoas sejam saudáveis e que elas façam esses exames preventivos, que nós falamos que o modelo de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, né? O modelo de prevenção primária, secundária e terciária. Então, o terciário seria o quê? Resolução de problema. Um paciente tem um AVC, eu vou fornecer fisioterapia para ajudar no tratamento dele. A secundária seria o diagnóstico precoce, que seria o PSA e o PSA livre para o câncer de próstata. Mas espera aí, será que eu não tenho fatores de risco para o câncer de próstata? Tem a parte genética, a idade, etc. Mas também tem alimentação, tem obesidade, tem tabagismo. Será que eu não posso transformar minha empresa numa empresa mais saudável? E trabalhar isso, como eu disse, baseado em negócios, baseado em regionalismo. A minha população operacional, a maioria é de homens, nós temos mulheres eletricistas, então assim, mas a maioria são homens, que como o Adolfo disse, tem essa dificuldade de procurar o médico, então você realmente tem que criar uma cultura de saúde, ir nas unidades, falar, olha, eu sou o Dr. Felipe, eu estou aqui para ajudar vocês, e começar, como eu disse, criar essa cultura de saúde. Então, assim, o que nós fizemos também, além dessa comunicação? Começamos a criar essa isenção de coparticipação, como você disse. Então, o PSA e o PSA livre no Novembro Azul, os colaboradores que o fizerem, o exame, estão isentos da coparticipação. Então, o colaborador pode pegar uma guia comigo ou com qualquer médico, faz o exame e não paga coparticipação. No caso, quando faz com o meu pedido, porque em 2020 nós tivemos não tivemos um controle tão rigoroso em relação a esse tema por culpa da pandemia, mas nesse ano já voltamos a todo vapor falar sobre esse tema. Então, nós monitoramos esses colaboradores, então nós temos uma parceria com a HealthBeat, fazemos o levantamento dessa população, no caso, não fazemos acima de 50, mas fazemos acima de 45 anos, levantamos essa população, levantamos quais desses colaboradores fizeram o exame nesses últimos 12 meses e começamos a monitorar esses colaboradores que não o fizeram, tentando orientar, entrando em contato, falando, olha, faça seus exames, principalmente no Novembro Azul, olha, é isento de coparticipação. Então, quando nós acompanhamos os gráficos dentro da empresa, você vê que a cada ano vai aumentando o número de colaboradores que vão fazendo esse exame, principalmente em novembro. Aí você fala, doutor Felipe, mas é muito caro isso para a empresa. Na verdade, não. Se você for analisar, por exemplo, nós temos mais de 300 ativos que fazem esse exame. Se for contar com aposentados, se for contar com dependentes, então, mais de 1.000 pessoas. E essas mais de 1.000 pessoas somadas não dá o valor de um paciente com câncer de próstata com um tratamento, vamos dizer assim, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais avançada da doença. Quer dizer, então não é uma ação cara para a empresa, onerosa para a empresa. Porque se nós fazemos um diagnóstico precoce em detrimento de um diagnóstico tardio, isso além de ser bom para o colaborador que volta a trabalhar, porque, como o Adolfo disse, a chance de cura num diagnóstico precoce é mais de 90%, então o colaborador volta a trabalhar, se sente cuidado pela empresa, você ainda tem, como eu te disse, você tem uma economia para a empresa, porque, como eu disse, é muito diferente um tratamento num diagnóstico precoce do que num diagnóstico tardio. Então, nós fazemos todo esse levantamento de quais colaboradores são passíveis dessa isenção de coparticipação, orientamos os mesmos, sempre, como disse, com a comunicação ao nosso lado. E aí, por exemplo, além disso, nós temos uma equipe de enfermagem que faz um monitoramento ativo, de entrar em contato com os colaboradores.
Nós temos também um suporte de saúde mental, então, assim, para apoiar esses colaboradores, caso o exame deu alterado, então o colaborador já fica assustado, mas será que é um câncer de próstata? Como o Adolfo disse, pode não ser. Então, você tem uma equipe de apoio de saúde mental, então fazemos todas essas ações para, no final, fazermos uma análise dos dados, né? Olha, aumentamos o número de colaboradores que fizeram, tantos deram alterados, tantos são casos oncológicos, tantos não são. Então, tem todas essas ações diversas dentro da empresa para no Novembro Azul. Perfeito, doutor, é incrível, muito legal já ver, né, a sua experiência prática e traduzido também, né, dentro das ações que a gente faz em conjunto aí. E no sentido, né, até de reforçar e trazer algumas outras complementações ao que o Dr. Felipe traz, né, das ações que ele faz lá na EDP, que são incríveis, assim, muito, muito eficientes. Eu gostaria de trazer 3 pontos aqui para a gente conversar e refletir, né? Primeiro, que um dos caminhos, né, para a gente partir é a conscientização, né? Então, a gente deve buscar a conscientização, como o Dr. Felipe e o Dr. Adolfo falaram, fazer a informação chegar no colaborador, né? Aqui entra essa parte da comunicação que o Dr. Felipe trouxe ali no início, então, trazer os símbolos do azul, né, promover ali a cultura dentro da empresa, né? E isso é reforçado, se a gente olhar, né, quando o Dr. Adolfo traz, né, das dificuldades, até do processo cultural, do homem se cuidar menos que a mulher, né? Se a gente olha os números, 1/3 dos homens não tem o hábito de procurar um serviço de saúde. E desse 1/3, 55%, mais da metade, não vai porque acha que não precisa. E isso é um fator muito importante cultural que a gente precisa lidar na nossa sociedade, porque isso acarreta que os homens chegam no serviço de saúde muito tarde. E se um diagnóstico precoce pode ter até 90% de chance de cura de uma doença como câncer de próstata, essa busca rápida ela é essencial, né? E são diversos fatores que impactam nisso. Muitos homens reclamam de questões simples, por exemplo, tempo de espera, porque serviço de saúde pode demorar, e realmente acontece de demorar porque é um serviço complexo, né? Não é um simples fato de ir lá comprar um produto e sair da loja, você tem que passar por uma avaliação, tem fila, tem tempos para isso. A vergonha de se expor, e aqui a gente entra em questões mais profundas, como o machismo, como isso impacta a saúde dos homens, né? A negação de uma possível fragilidade, então isso é importante. A falta de tempo, e aí é um fator social bastante claro, porque muitos serviços de saúde, principalmente os eletivos, funcionam em horário comercial, né? Ainda na nossa sociedade, a gente tem, né, por parte os homens ainda são os maiores provedores dos lares. Então, a gente está falando de uma população que normalmente está trabalhando nesse horário, né? Então, a ampliação dos espaços de saúde ainda são importantes para possibilitar o acesso dessas pessoas, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Um outro ponto é a gente incentivar a cultura de autocuidado, porque aqui a gente consegue romper com várias questões do que eu falei acima que eu falei anteriormente como pontos importantes. Então, se a gente busca reforçar uma cultura de autocuidado, engaja a pessoa numa cultura de prevenção, né, isso vai abranger não só os momentos de campanha, mas vai abranger a qualidade de vida de um modo geral, né? Então, se a gente incentiva o homem a conhecer o próprio corpo, então a busca desse autoconhecimento, isso favorece ele a entender a sua própria saúde, né? E, então, quando a gente pensar nesse sentido, se o homem se conhece, se ele conhece a sua saúde, ele vai poder entender as adversidades, as mudanças com uma assertividade, uma agilidade maior e buscar esse atendimento mais rápido, né? E quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, como muitas pessoas trabalham 30, 40 ou mais horas, né, um tempo maior que isso, elas passam no ambiente de trabalho, as ações em saúde que as empresas têm é uma grande oportunidade para favorecer essa promoção e prevenção de saúde do homem. Por isso é tão importante a gente ter pessoas aqui como o Dr. Felipe e o Dr. Adolfo que lidam diretamente com essa questão nos seus locais de trabalho. E, por último, reforçando, né, que é importante investir em prevenção. A cada $1 investido em prevenção, a gente tem $4 que são gerados de retorno. Então, é possível proporcionar um cuidado, né, muito melhor, com custo menor e até
de maneira prática, o Dr. Felipe abordou anteriormente, né? Ele trouxe a questão de um caso diagnosticado precoce evita um custo muito maior, evita perda de produtividade, evita impacto na saúde mental de toda aquela equipe que trabalha com aquela pessoa que adoece. Então, a gente tem diversos aspectos que, com prevenção e promoção, a gente consegue ter um ganho muito grande. Doutor Adolfo, pensando aqui que a gente falou um pouco, né, nessa questão de agravo, o senhor poderia compartilhar um pouco mais com a gente, né, as formas de prevenção do câncer de próstata, falar um pouquinho mais dos fatores de risco, né, que são aí relacionados, e o que a gente pode fazer se notar alguma alteração? Bom, vamos lá. Como eu falei, o principal fator de risco é a idade, certo? É um tumor que acomete homens mais velhos. Então, o fator de risco principal é a idade. Outros fatores de risco, aqueles que a gente chama de não modificáveis, são aqueles que a gente não consegue modificar, e os modificáveis. Então, por exemplo, a idade é um não modificável, né? A gente vai ficar velho porque a gente vai ficar velho, não tem como. Outro fator, como eu já tinha falado antes, parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Câncer de próstata não é genético. Não existe uma síndrome hereditária de câncer de próstata, como a gente vê em câncer de mama, por exemplo. Onde algumas, não é tão comum, mas às vezes pela mutação de um gene, uma mulher tem câncer e várias outras da mesma linhagem, né, da mesma família tem. Câncer de próstata a gente não vê isso. Mas o que a gente vê é uma predisposição genética, sim. Então, se seu irmão teve tio, pai, né, avô, os parentes mais próximos, sim, então é um fator de risco e você tem uma predisposição maior. Um terceiro fator não modificável é a raça negra. O tumor de próstata é mais comum em homens negros. E ontem fiz uma explanação também, em outro ambiente, me perguntaram por quê. Não existe uma explicação única para isso, tá? Provavelmente alguma alteração gênica, né, que predispõe ao aparecimento de câncer de próstata em pessoas negras. Não é porque, então, porque o negro tem mais hormônio, produz mais hormônio, não. Isso não é, isso já foi descartado. A produção hormonal é semelhante, né? Claro, dependendo da faixa etária, na mesma faixa etária, em qualquer raça. Assim como o câncer de estômago, né? Vamos extrapolar um pouquinho, é muito mais comum na raça asiática, né? No Japão é comum e é mandatório você fazer endoscopia em determinada idade, porque é muito comum o câncer de estômago. O câncer de próstata é mais comum na raça negra. E os fatores evitáveis, principalmente obesidade e sedentarismo. A gente sabe que o câncer de próstata é mais comum em obesos sedentários. Então, isso sim a gente pode evitar. O que a gente pode fazer, né? Evitar consumo de gorduras, de carnes processadas, né? Enlatados, embutidos, gorduras saturadas, e dar preferência a uma alimentação mais rica em grãos, em carnes brancas, né? Leguminosas, etc. E evitar o sedentarismo. Associação direta de cigarro e álcool com câncer de próstata ainda carece de mais estudos. A gente não tem essa relação tão direta, certo? Mas de obesidade, sim, isso provavelmente talvez seja relacionado até à produção periférica de hormônios. A gente sabe que no tecido adiposo há produção de hormônio sexual, então talvez por isso que seja mais comum em obesos. Então, esses seriam os fatores de risco, né? Como prevenção, como eu falei, não existe um exame preventivo, como existe no colo uterino da mulher, onde você diagnostica um tumor pré-maligno e trata, não. O que a gente existe no câncer de próstata é diagnóstico precoce, por isso que existem as campanhas de rastreamento. E se por um acaso, numa dessas campanhas de rastreamento, seja da empresa, seja por conta própria, o homem descobrir que tem alguma alteração na próstata, tipo um toque retal alterado, com alguma nodulação, uma próstata mais dura em vez de esponjosa, ou um exame de sangue, né, do PSA alterado. Aí está indicado prosseguir com a investigação. Aí sim está indicado fazer exames mais complexos, como, por exemplo, uma biópsia, um exame de imagem, tipo tomografia ou ressonância da região da pelve, mas aí já é uma coisa, a gente não está falando mais de rastreamento, estamos falando de busca de diagnóstico e sim depois, caso diagnosticado um câncer de próstata, o tratamento. Lembrando que, como já foi falado aqui, se diagnosticado precocemente, a chance de cura é em torno de 90%. As opções de tratamento para câncer de próstata hoje, isso depende muito de como o tumor é diagnosticado, e de outros fatores, como, por exemplo, da idade do paciente, né? Você vai diagnosticar um câncer de próstata, um senhor de 100 anos, possivelmente você não vai precisar fazer nenhum tratamento específico para o câncer de próstata, porque talvez não seja isso que vá fazer com que esse senhor venha a óbito. Mas como a gente diagnostica, às vezes não, comum em pacientes hoje, apesar de
uma certa idade, 60, 70, até 80, mas são atuantes, são rígidos, trabalham, mantêm a qualidade de vida. Então, assim, está indicado tratar, e as opções de tratamento vão desde cirurgia até tratamentos com injeção para diminuir a produção de hormônio do homem, que é que eu falei que estimula o crescimento da próstata, até outros tratamentos, como quimioterapia, e depender do estadiamento, né, de como a gente diagnostica esse tumor. Perfeito, doutor. Muito obrigado aí por todos esses esclarecimentos, né, em relação a esse fator de agravo. E a gente já caminhando para o fim, né, para a gente já abrir também o espaço de perguntas, doutor Felipe, pensando no diagnóstico, vocês já tiveram casos, né, na EDP ou até mesmo na Gerdau, nesse tempo curto que o senhor está lá de câncer de próstata? E se sim, né, algumas ações que na empresa vocês fizeram para apoiar o colaborador nesse pós-diagnóstico, a equipe, considerando suporte emocional, programas de saúde, enfim, as ações que vocês tomaram nesse contexto. Então, Conrado, assim, em relação ao câncer de próstata, nós já tivemos diagnóstico mais nos nossos aposentados, né? Então, aí a ação foi muito mais focado vamos dizer assim, não teve muita correlação com o trabalho, né? Não tinha que afastá-lo, conversar com a gestão, etc. Era muito mais um cuidado, como eu te falei, nós temos uma equipe de monitoramento com enfermeiros que entram em contato com o colaborador, tentam entender o que ele está tendo de dificuldade, oferecem suporte, e aí baseado no que, por exemplo, como eu falei, temos a equipe de saúde mental, então, normalmente nós já acionamos a equipe de saúde mental para entrar em contato, para dar o suporte, não só para o paciente, mas principalmente para a família do paciente. Eu acho que a família, na parte de saúde mental, sofre até muito parelho com o que o paciente sofre, né? Porque o paciente está naquela angústia, mas está naquele foco no tratamento e sinto dores, tem os efeitos colaterais, e a família não tem tudo isso, só tem as dúvidas e as incertezas do diagnóstico. Então, dá o suporte tanto para o colaborador quanto para a família do colaborador, dá esse suporte, como eu te falei, do monitoramento. Vou te dar um exemplo no meu caso. Eu não tive câncer de próstata, mas eu tive um linfoma. Então, tanto que por isso que a minha foto está bem diferente do que eu estou hoje. Então, assim, eu tive todo o apoio da minha gestão, da minha equipe. Caso o colaborador, o paciente com uma doença oncológica, ele, no momento do pico da pandemia, ele ficou afastado. Então, desde o começo da pandemia até recentemente, eles ficaram afastados por ser população de risco. Agora, sim, com as vacinas, dupla vacina, o colaborador ele acaba retornando para o trabalho, mas de uma maneira segura, etc. E em relação ao o plano de saúde, não é porque eu trabalho lá, mas o plano de saúde EDP, ele é muito bom para todos os colaboradores. Eu falo que o meu plano e o plano do operador é o mesmo. Então, os hospitais que eu sou coberta são os mesmos hospitais que os nossos colaboradores operacionais são cobertos. Então, eles têm uma rede credenciada de hospitais muito boa, e nós também, como saúde da empresa, direcionamos ele, né? Ele foi para um hospital X, que nós sabemos que tem um hospital Y que é melhor, ou, poxa, ele passou no médico tal, mas nós sabemos que aquele médico é mais referência no assunto, será que não vale a pena passar com aquele médico? Então, todo esse suporte, né? Toda essa ação longitudinal durante o tratamento, nós vamos ajudando o nosso colaborador nesse trajeto, que é tão difícil, né? Mas que, como eu disse, sempre tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, esse apoio, né? Eu acho que isso é importante, é que eu falei, não é só a empresa dar um lacinho azul no momento do Novembro Azul, mas se o colaborador que teve um diagnóstico, será que não tem que conversar com o gestor dele? Não para falar do diagnóstico, mas para, olha, seu colaborador ele tem um problema de saúde, que nós vamos ter que direcioná-lo, que vamos ter que orientá-lo, que talvez vamos ter que mudá-lo de trabalho, ir, como eu falei, para o modelo home office. Então, todo esse suporte, né, nesse trajeto, nessa luta que nós falamos do tratamento oncológico, nós vamos, como saúde da empresa, dando um suporte para ele, orientando, né? Em alguns casos, inclusive, até nessa parceria com a HealthBit, nós acabamos descobrindo dentro do sistema, entrando no sistema, vendo como que o colaborador está fazendo determinado exame, fazendo determinada utilização, nós acabamos descobrindo que o paciente está fazendo um tratamento oncológico e está sem suporte, está meio que perdido na rede, vai para um lado, vai para o outro, passa num médico, passa no outro, e no fim você acaba abraçando aquele colaborador e falando, olha, vamos desse jeito que nós acreditamos ser a forma mais, vamos dizer assim, mais simples e mais fácil de passar por esse momento. Então, todo esse trajeto, né, nós temos, como eu falei, uma equipe de monitoramento, nós temos outros enfermeiros que nos auxiliam nesse trabalho, eu tenho na minha equipe também tem um outro médico. Então, todo esse trajeto longitudinal, nós acompanhamos nossos colaboradores.
Que legal, doutor. Muito bacana. Bom, nesse momento final, né, gostaria de abrir para a gente saber um pouco mais das experiências de vocês. Quem tiver uma nova ideia, algo que pode influenciar, fica à vontade aí para se posicionar no chat. Doutor Adolfo, doutor Felipe também, se quiser fazer algum tipo de complementação. Quem tiver alguma dúvida, né, fica à vontade aí para se posicionar. Eu aproveito para lembrar que o nosso time está disponível, tá, para fazer palestra no Novembro Azul, de diversos outros temas. E aí, sugerir para vocês não deixar passar essa oportunidade, não, de começar a influenciar o autocuidado dentro do seu time, de começar a influenciar o cuidado em saúde aí dentro da sua equipe. Aproveita aí e faça contato com o nosso time que a gente vai caminhar junto com vocês nesse aspecto. Enquanto vocês mandam aí as perguntas no chat, eu queria agradecer muito ao doutor Adolfo, agradecer muito ao doutor Felipe. Um prazer tê-los aqui conosco, assim, muito enriquecedor as falas de vocês, a questão teórica, os exemplos práticos, a forma que vocês falaram. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado a todos que participaram, quem se inscreveu. Espero que esse espaço tenha sido bastante proveitoso, tenha trazido ideias, tirado dúvidas e que possa influenciar positivamente aí quem está com a gente a influenciar a saúde dos seus colaboradores, da sua família, da sua comunidade. Então, muito obrigado e fica aberto agora o espaço para quem quiser fazer pergunta ou fazer alguma complementação. Doutor Felipe, doutor Adolfo, fiquem à vontade também, se vocês quiserem finalizar de alguma forma, também fiquem à vontade para... Só lembrando que o Novembro Azul é voltado mais para a parte do câncer de próstata, né, vamos dizer assim. Então, todo mundo que fala de Novembro Azul vai sempre falar do câncer de próstata, porque realmente isso é importante. Mas, em alguns, aqui no Brasil principalmente, a gente tem ampliado esse conceito para o mês de saúde masculina. Exatamente isso que a gente estava comentando. Para o homem, lembrar que não existe só o câncer de próstata, né? Existem outros tumores, ou mesmo causas não oncológicas, que, se não tratadas ou diagnosticadas, mesmo que não tenha sintoma agora, vai trazer problemas futuros, inclusive encurtar a vida desse homem. Coisas muito comuns, pressão alta, diabetes, problema de coração. Então, a gente aproveita nesses momentos que a gente fala de Novembro Azul para lembrar o homem que ele precisa passar numa consulta médica, que seja um clínico geral, que seja o médico de saúde da sua empresa, para fazer exames gerais, né? Não existe só o screening para câncer de próstata, existe também para câncer de intestino a partir dos 50 anos, né? Então, e lembrar os homens que são fumantes, né? A importância de parar de fumar. 1/3 de mortes por câncer no mundo é por conta do cigarro. É o fator evitável mais vamos dizer assim, que mais mata, né? Que mais, se a gente pudesse tirar o cigarro, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, a gente ia evitar, a gente ia diminuir a mortalidade por câncer mais ou menos 1/3. Então, é um fator evitável mais fácil, vamos dizer assim, de tirar, e a gente sabe que na vida prática não é tão fácil assim. Então, eu sei que em empresas existem programas de cessação de tabagismo, né, muitas vezes com ajuda medicamentosa mesmo, ajuda psicológica, isso é extremamente importante. Então, lembrar o homem que precisa se cuidar. Ontem eu estava, como eu falei, estava fazendo uma explanação também em outro local, e uma mulher me perguntou: doutor, como é que eu faço para convencer meu marido que ele precisa ir no médico? Eu falei: pergunta difícil e de $1 milhão. Se a senhora descobrir, a senhora fala que a gente vai passar para as outras mulheres também. Mas o que eu falei é conscientização. Então, quanto mais gente se conscientizar que precisa tratar, que precisa se cuidar, melhor. Então, por isso essas campanhas, dentro de empresas, dentro do Novembro Azul mesmo, existem aqui mesmo na cidade, na região de Campinas, tem várias clínicas, vários locais fazendo campanhas, né, não só para orientação contra câncer de próstata, mas também por esses outros fatores evitáveis, e lembrar que a gente pode, às vezes com atitudes simples, reduzir danos futuros, né, e aumentar a vida útil de um trabalhador, né, de um pai de família. Até completando isso, Adolfo, assim, é uma coisa engraçada aqui. Muitos meus colegas perguntam: por que você foi fazer medicina do trabalho, né? Minha formação básica, né? Eu falei: é a medicina que o colaborador é meio que obrigado a passar no médico, né? Existe um exame chamado exame periódico, todos os colaboradores de uma empresa têm que passar no médico da empresa. Então, você consegue fazer uma atenção primária, até uma atenção secundária eficiente, porque, que nem você falou, o homem ele tem dificuldade de passar no médico, mas na empresa ele é obrigado a passar no médico. Então,
grande parte do nosso programa de saúde, eles se baseiam nesse exame periódico que o colaborador é obrigado a fazer. Então, ali eu já abro uma rede e falo para ele assim, olha, você sabia que você tem isso dentro da empresa, você tem isso. Por exemplo, nós temos um programa recente com nossos eletricistas e em torno de... tinham 14 colaboradores que fumavam, era um programa que era para várias ações, e uma delas era o tabagismo, dos 14, 6 pararam de fumar durante o programa, isso que o programa não acabou, o programa tem 5 meses. Então, assim, por quê? Porque você aproveita esse primeiro contato que ele tem com a equipe de saúde da empresa, e aí você já coloca ele dentro da sua rede de saúde e fala assim, olha, eu tenho isso, eu posso te ajudar desse jeito, se você tiver essa dificuldade, eu estou aqui, eu tenho esse programa para te dar um suporte, então você vai direcionando ele. Aí eu falo que assim, uma empresa quiser investir em saúde, ela tem que primeiro a equipe de saúde buscar o colaborador para depois o colaborador buscar a equipe. Então você inicialmente vai atrás desses colaboradores, mostra a sua cara, mostra o que você está fazendo, como eu falei, ele passa com você, gosta do seu trabalho, depois ele mesmo, automaticamente, ele vai buscando o seu trabalho. Então, cada vez mais eu reforço que as empresas têm que investir em saúde, porque realmente, foi o que o Conrado disse, você investe $1, até em saúde mental tem um artigo que fala exatamente isso, você investe $1 em saúde mental, você tem um retorno de $4. Então, assim, investir em prevenção, investir em saúde é um investimento que você vai ter uma rentabilidade, que você vai ter um retorno muito grande. Muito bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por essa colaboração de vocês aí. Foi muito rico poder participar aqui de toda essa conversa. Muito obrigado em nome da HealthBeat, obrigado por todos que estão aqui. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, senão a gente já vai encerrar, né? Passamos até um pouquinho aí da previsão de horário, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrar. Bom, acho que é isso, né? Acho que ou o pessoal está tímido ou realmente vocês foram fantásticos aí nos esclarecimentos e não deixaram a menor sombra de dúvida. Novamente, muito obrigado, doutor Felipe, muito obrigado, doutor Adolfo. Podem sempre contar com a gente aí nas ações de vocês, dentro das empresas, no que a gente puder estar junto e seguir caminhando com o melhor caminho, a gente vai fazer nosso melhor aí. Um abraço a todos vocês, uma ótima semana. Obrigado, boa tarde, boa noite a todos. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom e se cuidem. Se cuidem. Tchau, tchau.